tarde, iniciamos aqui o programa Eclésia, que leva até si os principais temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. O Instituto Diocesano de Formação é a estrutura que no Patriarcado de Lisboa desafia os batizados a uma fé esclarecida. Desenvolve diferentes propostas formativas e oferece programas específicos para preparar os diferentes agentes da pastoral na Diocese. Foi criado com o objetivo de coordenar as diferentes propostas formativas do Patriarcado de Lisboa. O Instituto Diocesano de Formação está em atividade há cerca de 2 anos e tem um objetivo bem definido: esclarecer a fé dos batizados em ordem a uma intervenção na Igreja e na sociedade. Pretendo uma formação integral, porque hoje, se não for assim, nós podemos estar a dar doutrina, mas não damos, de facto, elementos para uma intervenção na sociedade, porque é aí que o Reino de Deus se há de manifestar através do laicado, não é? O Instituto Diocesano de Formação tem assim por objetivo a missão, um critério que determina a escolha de temas e o rigor da sua apresentação. Um certo exercício académico não é um curso superior, não se pretende isso, pretende-se que seja uma linguagem capaz de ser entendida por quem tenha uma formação mínima, mas também não queremos que fique ao nível do mero discurso, do mero acho que, penso que é o que vamos ouvindo por aí, não, que tenha fundamentos, que seja uma reflexão fundamentada e que, sobretudo, nos ajude a abrir horizontes. A experiência cristã tem que ser hoje uma experiência que não fique só encerrada no culto e na relação estrita, o crente de Deus. Tem que ser uma experiência que nos abra para o compromisso da história, para construir um mundo diferente, um mundo mais fraterno, mais humano, um mundo mais justo. Para atingir este objetivo, o Instituto avança diferentes propostas formativas. A leitura crente da atualidade é a que tem mobilizado um maior número de participantes. Escolher anualmente 2, 3, 4 temas que sejam significativos na sociedade portuguesa e depois sobre eles tentar fazer uma leitura crente. Não para condenar, não para dizer que está mal, não para dizer que se tem que fazer assim, mas para que nós possamos refletir sobre esses temas e, porventura, ter algum contributo também para a sua reflexão a nível nacional. Este ano o Instituto começou por querer descobrir as razões de quem não acredita. Esse um dos 4 temas proposto a debate. Um primeiro, baseado um bocadinho na experiência que havia em Milão, o Cardeal Martini, em que crê quem não crê. Ele tinha uma cátedra de nós crentes onde dialogava com os não crentes. Portanto, tentar ouvir as razões de ser do não acreditar. As pessoas, porque hoje em dia há pessoas que não acreditam, mas avançam com motivos para esse não acreditar. Acho que o diálogo com os não crentes poderá ser profundamente enriquecedor para nós e simultaneamente para eles. E aí fizemos uma ação bastante interessante. Num segundo momento, fizemos uma reflexão sobre o luto e o morrer, onde convidamos uma pessoa que trabalha num grupo internacional e que nos ajudou a refletir essa temática, trazendo-nos testemunhos de vários pontos do globo, não só de Portugal, mas internacionais, onde vimos entrevistas feitas, muito interessante. Avançamos depois num terceiro momento para o voluntariado, estamos no Ano Europeu do Voluntariado e agora neste momento estamos a refletir sobre o trabalho. O Instituto está assim em sintonia com factos e acontecimentos sociais, não só nesta leitura crente da atualidade, como nas restantes propostas formativas que desenvolve, nomeadamente na formação de formadores e na realização de seminários temáticos. Simultaneamente vai propondo seminários, onde vamos desenvolvendo aí, não para um público tão alargado, enfim, estamos agora a conquistar o nosso espaço, a darmos-nos a conhecer nas nossas atividades, mas seminários temáticos, onde pegamos numa temática da vida da Igreja e a tentamos refletir. Fizemos já um seminário sobre a doutrina social da Igreja, a recepção da doutrina social da Igreja. Temos previsto uma reflexão também sobre a pastoral urbana, uma questão também sobre a relação entre a evangelização e as diversas linguagens da evangelização. Essas são 2 atividades que estão neste momento programadas. O Instituto Diocesano de Formação oferece propostas tendo em vista a existência de um laicado adulto, integrando numa estrutura formativa as diferentes instâncias existentes no Patriarcado. Este Instituto não nasce do zero. Ele inclui aquilo que já existia em termos de formação, ao nível do laicado, escola de leigos, formação à distância, escola diocesana de música sacra, a escola de oração de São José e também inclui o Centro de Estudos Pastorais, que é uma instância, digamos assim, mais de reflexão.
Colocar na agenda diocesana as várias iniciativas relacionadas com a formação é também um objetivo deste Instituto, que se liga aos diferentes departamentos do Patriarcado. O Instituto é parte integrante da Cúria, é, digamos assim, o departamento da formação. Coordena as ações de formação em íntima ligação com os departamentos, mas também interliga as ações de formação que são promovidas na Diocese, quer pelos religiosos, as congregações, os institutos, quer pelos movimentos. Temos essa relação assídua para podermos, de facto, conhecer e divulgar as iniciativas. A 14 de março inicia um novo curso no Instituto Diocesano de Formação, desta vez sobre evangelização e linguagens. Informações e inscrições estão acessíveis pelo endereço eletrónico ou pelo número de telefone. Lisboa prepara-se para acolher o primeiro encontro nacional destinado a jovens do ensino secundário que frequentam a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. A construção, a descoberta e a revelação da beleza são os temas que vão ajudar a compor este encontro. Este é o local que vai servir de palco de boas-vindas à cidade de Lisboa para os cerca de 540 alunos que chegam de vários pontos do país. Em comum têm a idade, a disciplina que frequentam de Educação Moral e Religiosa Católica e de fazerem parte daquele que vai ser o primeiro encontro nacional destinado ao ensino secundário. Aquilo que nós queremos proporcionar aos nossos alunos é que, com este encontro, deem mais um passo na procura da beleza genuína para a sua vida. Entendemos que essa beleza traduz-se na relação com os outros, na escuta da voz de Deus no íntimo do seu coração e, portanto, todas as atividades andarão à volta disso. A procura da beleza vai servir de mote para os dias 4 e 5 do presente mês. Entre momentos de encontro e de diálogo no Instituto Diocesano da Formação Cristã, com Dom Joaquim Mendes e Dom Manuel Clemente, haverá espaço ainda para ouvir o Grupo Aliança da Misericórdia. No sábado, o dia está reservado para descobrir a beleza na cidade que os acolhe. A Escola Secundária Pedro Alexandrino, na Póvoa de Santo Adrião, não só vai estar presente, como vai ajudar na organização. No segundo dia, uma das atividades que vamos realizar é um photopaper na cidade. Um photopaper que tem o objetivo de tentar, em certos pontos da nossa cidade, encontrar também vestígios da presença do cristianismo na nossa cidade. E, ao mesmo tempo, o photopaper também vai convidar a que os alunos possam representar, através de uma foto, um sentimento, um valor. Desta escola são 20 os alunos que vão ter a oportunidade de conviver com outros jovens do país e partilharem experiências entre si. O que esperas desse encontro? Eu acho que vou conhecer muitas pessoas, partilhar histórias, rir, divertir e é à procura da beleza, não é? O tema. Acho que sim, acho que vamos descobrir o bem e outras boas experiências da vida. Acho que vai ser um encontro muito importante porque nos vai permitir interagir e ligar e conhecer alunos com as nossas bases também, com os nossos conhecimentos, e vamos poder ter uma troca de ideias, fazer amizades, e no fundo a religião moral é isto. Espero que seja um encontro em que nós possamos descobrir novas coisas e fazer novas amizades, depois vêm pessoas de vários sítios e que seja um encontro agradável para todos. Espero encontrar novas pessoas e penso que esse é o objetivo do encontro, é desenvolver os nossos laços, enquanto falar com novas pessoas de outros sítios. Penso que é o mais importante e é por isso que vou. Atualmente, com 150 alunos a frequentar a disciplina de Educação Moral, que está a cargo de 2 professores, esta tem tido um acréscimo na sua procura. A grande maioria dos professores que hoje lecionam a disciplina já está muito mais preparada e já está muito mais atento aos sinais dos tempos de hoje e, portanto, aquilo que é preciso levar ao jovem tem que estar de acordo com as suas necessidades atuais.
E nesse aspecto acho que a disciplina tem conseguido isso, porque tem tido alguns professores, ou bastantes professores, que estão atentos a isso. O primeiro encontro nacional do ensino secundário pretende corresponder às expectativas dos alunos que juntos podem celebrar os valores da disciplina. E nesta quinta-feira regressa Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos desafia a olhar a ação da Igreja na sociedade contemporânea. A missão faz parte da identidade da Igreja Católica em qualquer época. Veremos nos próximos minutos como foi missionária ao longo da época contemporânea. E como sempre, com o Dom Manuel Clemente, muito boa tarde, obrigado por estar connosco. É de facto para nos centrarmos nesse tema da missão que hoje apresentamos nesta rubrica O Passado do Presente, neste quadro de uma nova realidade, de onde se ensaiaram novas respostas da presença da Igreja durante a época contemporânea. Exatamente. Antes de mais, boa tarde a todos, os nossos telespectadores, e essa novidade é muito grande no século XIX para o século XX e agora para o século XXI. Não é por acaso que nós temos vindo a assistir e até a participar em muitos movimentos e organizações de missão interna. Ou seja, no século XX, no século XXI já, repara-se que a Europa, para não dizer o nosso país, são campos abertos à missão e até à chamada nova evangelização, que procure reapresentar e repropor o Evangelho aos nossos contemporâneos. Foi difícil, não foi imediato este julgamento e depois esta prática consequente. Porque, vamos lá ver, quando nós estamos nas primeiras décadas do século XIX, ainda há muita gente que pensa que aquele terremoto que a Revolução Francesa tinha trazido à Igreja em França e não só, e depois as revoluções liberais tinham trazido em Portugal, em Espanha, na Itália e por aí fora, que isso era qualquer coisa de ultrapassável e que se voltaria atrás e que se conseguiria, de certa maneira, retomar aquele quadro tradicional, sossegado, parado, da sociedade rural católica anterior a estas revoluções liberais. Portanto, demorou algum tempo a ganhar essa consciência. Ou seja, que também eram necessários novos protagonistas. O Papa João Paulo II, nos anos 80 do século passado, disse que a nova evangelização tinha que ser nova no orador, nova nos métodos e nova nas expressões. Mas se nós fôssemos ao século XIX, a novidade era talvez, e antes de mais, a dos protagonistas, para já compreender que havia um campo de missão aberta na Europa. E depois que os protagonistas também tinham que ser outros, sobretudo os leigos. E no que dizia respeito aos eclesiásticos, eles também se tinham que transformar em missionários, ou seja, que não podiam ficar apenas à espera que as pessoas viessem ter com eles e reencontrar aquelas paróquias mais ou menos perdidas, mais ou menos retomadas, mas que era preciso que eles próprios alimentassem iniciativas missionárias nesse campo grande das cidades, dos meios suburbanos, dos territórios em geral da Europa, na Revolução Industrial. 200 anos depois, essa foi a mensagem do Papa aqui em Portugal, e aqui no Porto, em especial. Exatamente, porque nós estamos no mesmo campo, ou seja, neste campo aberto pelo liberalismo e pela Revolução Industrial no final do século XVIII, e que criou esta sociedade em que nós estamos, que estamos, se é que de estar se pode falar, vamos andando, vamos percebendo, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, que requer uma compreensão maior, e estes ensaios de missão e de evangelização. Eu peço ao Paulo para ler mais um trecho de Laboa, que é muito significativo. Nos finais do século XIX, face ao aumento da descristianização das massas, os sacerdotes saíram dos presbitérios em busca das almas. A multiplicação de sociedades ou grupos missionários que percorriam o mundo rural, que multiplicavam as missões paroquiais, que se esforçavam para tornar presente em ambientes tantas vezes indiferentes a mensagem evangélica, conseguiu com frequência aquilo de que as paróquias não eram capazes. Os dois congressos eclesiásticos de Reims e de Bourges, 1896-1900, propuseram mudanças na ação pastoral. E tudo isso, nós temos exemplos em Portugal, não precisamos de sair de Portugal do século XIX para reparar nisso mesmo. Até podemos dizer que até aos anos 30, até aos anos 40 mesmo,
se tentou recristianizar o país, depois, enfim, dos grandes abalos que em Portugal foram, a chegada das ideias da Revolução Francesa, depois as invasões francesas propriamente ditas que deixaram o país dizimado e devastado, depois as várias revoluções liberais dos anos 20 e dos anos 30, a extinção das ordens religiosas em 1934, nós encontramos que, tanto quanto podem retomá-las, há várias iniciativas de missões populares, e tentam, e ao longo do século XIX vão-se conseguindo. Depois, quando nos anos 60 e seguintes voltarem, enfim, de uma maneira semi-clandestina, os jesuítas e os franciscanos também se vão dedicar a missões populares e outros que entretanto reaparecem, vicentinos, etc. Mas é preciso que se diga que em grande parte elas retomavam esquemas pré-sociedade contemporânea, pré-urbanos. E também notamos, e já mesmo no século XX, em algumas missões populares, a dificuldade em penetrar na cidade, porque elas eram feitas para outra sociedade. Eram feitas para a sociedade que vivia em núcleos populacionais pequenos ou relativamente pequenos, muito pequenos em relação aos atuais, em que se anunciava o Evangelho, enfim, de uma maneira muito, passo o termo, apocalíptica, isto é, decisão final, salva-te, arrepende-te, que abalava, com certeza, abalava algumas pessoas, às vezes até muitas pessoas, mas que depois era difícil de manter essa tensão apocalíptica, definitiva, na vida do dia-a-dia, que é uma vida muito mais preenchida, muito mais compacta, que não é uma vida da rotina campestre, mas é uma vida cheia de novidades constantes, como é própria das cidades e destes meios em que estamos. E, portanto, a coisa não liga muito, mesmo que a pessoa ficasse religiosamente tocada, passar depois desse toque, dessa conversão, assim dita, para as realidades concretas do dia-a-dia desta sociedade contemporânea, não era fácil, não é? Mas o que importa aqui realçar, aqui com esse texto de Labou e traduzindo para Portugal, é que desde os anos 30 do século XIX, e ao longo de todo esse mesmo século XIX, nós encontramos, quer da parte de eclesiásticos, quer da parte de leigos, a consciência de que sim, que é absolutamente necessário ter uma atitude, que nós diríamos hoje missionária, muitas vezes utilizam a própria expressão, para estar presentes de uma maneira inovadora nessa sociedade. Antes de mais, encontrando-se uns com os outros, aí faz referência a congressos que existiram em França, eclesiásticos, portanto, reunindo sacerdotes, mas além desses houve outros. E a partir dos anos 60 nós conhecemos por toda a Europa congressos católicos nacionais e internacionais, reunindo leigos e eclesiásticos para pensarem como é que hão de repropor o Evangelho à sociedade envolvente. E surgem associações nesse sentido. Em Portugal, o primeiro grande congresso católico, grande, não porque tenha tido muita gente, mas pela herança que originou. Exatamente, foi aqui no Porto, no Palácio Cristal, no final de 1861, princípio de 1962. É impressionante nós vermos esses textos, porque alguns oradores mostram uma grande consciência, não só da necessidade de missão, agora nestes meios contemporâneos, mas até de novos protagonistas desta missão. Uma consciência, por exemplo, laical, que nos deixa espantados, porque nós estamos um século antes ou quase do Vaticano II, mas a consciência está ali plenamente assumida. Temos que ser nós, somos batizados, temos que propor o Evangelho nestes novos meios de comunicação, que eram jornais, sobretudo, e revistas da altura. Temos que nos reunir em congressos, em encontros, temos que rebater, taco a taco, os desafios que são postos ao catolicismo em Portugal. É impressionante. E mesmo algumas figuras eclesiásticas que aqui agitavam muitas águas nesse sentido de despertar missionário. Em Portugal, nos anos 70, 80 e 90 do século passado, isso andou muito à volta de algumas figuras eclesiásticas, como o Padre Sena Freitas, de maneira muito particular, quer em Coimbra, quer em Lisboa, quer, enfim, em várias localidades aqui do norte do país, e ele estava constantemente, por livros, por escritos, a chamar a atenção para que era necessária uma presença clara, uma presença desassombrada dos cristãos em todos esses novos meios de presença social e cultural. Mas foi a ausência, de facto, de lideranças missionárias em muitos ambientes, nomeadamente urbanos, que provocou essa agitação?
Pois, por contraste, exatamente, provocava por contraste, isto é, já não tínhamos um mundo tradicional, um mundo rural, um mundo, digamos, rotineiro ao toque do sino. Já tínhamos, pelo contrário, estes meios urbanos que eram ocupados por outros protagonistas e por outros mentores e que até propunham para a própria sociedade uma outra orientação, uma outra reorganização que não passava pela crença cristã em muitos casos. Ou então era assim um evangelismo já tão desbotado que já não se tratava propriamente de fé, mas mais de ideologia. E então era necessário que quem sobrevivia como católico, quer fosse padre, mesmo que fosse leigo, tivesse um protagonismo mais decidido e essas várias iniciativas missionárias que se vão multiplicando, quer no campo das missões populares, onde eu julgo que, apesar de tudo, se reproduzia ainda o modelo antigo, pré-revolucionário, e por isso com muita dificuldade em passar para os meios urbanos. Quer nas outras iniciativas de congressos católicos, de jornais, de revistas, que são mais inovadoras pelos protagonistas e pelos temas, foi-se tentando responder, dificilmente responder, muito incipientemente responder aos grandes desafios que a sociedade contemporânea põe à evangelização. Sr. Manuel, temos visto aqui algumas dessas respostas, e outros dias continuaremos a ver como foram surgindo na Igreja Católica iniciativas, ações para dar resposta às exigências da sociedade da época contemporânea. E é a rubrica e a palavra de Dom Manuel Clemente que encerram hoje o programa Eclésia, que pode ver também na internet, em agência.eclésia.pt. Obrigado pela companhia que nos dispensou. A Eclésia despede-se até amanhã, à mesma hora.